uns 7 anos atrás, e eu gosto de pregar ele, de repregar, uma vez por ano, tá bom? Assim como o cantor, canta várias vezes a música, é bom porque há certas palavras que Deus entrega para o pregador que vem do trono, e isso nos ajuda na caminhada. Então eu não jogo fora, porque eu entendo que aquela palavra de Deus é verdadeira e é fiel e é para todas as situações. Amém? O título que eu dei a esse sermão é: na dúvida, creia, creia, creia na palavra de Deus. Amém? Vamos repetir? Na dúvida, creia, creia, creia na palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que as crianças aqui comigo, todos vocês, escutaram? Vamos mais uma vez? Todo mundo, até as crianças. Na dúvida, creia, creia, creia na palavra de Deus. Amém? O que significa isso, pastor? Se algum dia eu tiver alguma dúvida na minha cabeça se Deus me ama, essa dúvida tem que cair por terra no nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu tenho que crer na palavra de Deus. Amém? Nós estamos num contexto em que João Batista é preso. E quando as coisas estão tudo bem nas nossas vidas, a gente não tem dúvida, não é? A gente segue feliz. Mas quando as coisas começam a arrochar, ou quando as dificuldades parece que batem na nossa porta, e quando a gente sente a pressão da vida nos esmagando, ou atrapalhando a nossa alegria, então a gente começa a ter dúvidas nas nossas mentes. E uma das dúvidas é: será que Deus me ama? Será que Deus está comigo agora? Se Ele está, por que tanto sofrimento? Se Ele está, por que esta angústia? Se Ele está, por que essas coisas têm acontecido comigo? Eu estou falando isso, meus irmãos, porque não é só você e eu que passamos por isso. O próprio João Batista passou por essa dificuldade. Ele, lá na prisão, passando por dificuldades, sabendo que logo, logo iriam decapitá-lo, ou seja, arrancar a sua cabeça fora. Ele olhando Jesus Cristo, andando para lá e para cá, ou seja, de casa em casa, comendo e bebendo. João Batista, que não comia como um ser humano normal, o prato dele era gafanhotos e mel silvestre. E os irmãos sabem que não é toda hora que a gente acha o mel, Então às vezes era só o gafanhoto. O próprio Jesus Cristo diz: a quem vocês foram ver lá no deserto? Um caniço ambulante? Caniço é aquela vara de pescar. As pessoas que se vestem bem estão nos palácios. E João Batista, numa pressão, numa situação terrível, ele manda 2 discípulos dele perguntarem para Jesus o que nós lemos no versículo 3. E eu vou reler aqui. A pergunta que o próprio João Batista
manda para Jesus Cristo é: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? O próprio João Batista já está com dúvidas, porque o João Batista queria ver o Cristo, o enviado de Deus, fazer as coisas acontecerem, ou seja, livrar aquele povo do sofrimento, livrar aquele povo das mãos dos romanos. Mas agora ele está no cárcere e não vê, ou do ponto de vista dele, ele não está vendo Jesus Cristo tendo sucesso naquilo que João Batista entendia que o Salvador, o Messias vindo de Deus, deveria fazer. Então agora ele, lá na prisão, tem dúvidas sobre se Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas na dúvida, creia na palavra de Deus. Amém? Mais uma vez, na dúvida, creia na palavra de Deus. És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Mas quem era João? João era filho de um sacerdote chamado Zacarias. E Zacarias tinha uma esposa chamada Maria, é isso? Isabel, muito obrigado. Isabel, prima de Maria. Maria, mãe de Jesus. E Isabel, que era mais velha, bem mais velha do que Maria, era estéril, não podia ter filhos. E por anos o sacerdote Zacarias e Isabel colocavam isso diante de Deus, até que um certo ano, Zacarias, sendo sacerdote do povo, foi escolhido para entrar no Santo dos Santos. Não era qualquer um que entrava e não era toda hora, tá bom? Parece que era uma vez por ano. E no Santo dos Santos era um lugar tão terrível de se entrar, que era na presença de Deus, que se o sacerdote não tivesse se santificado conforme os rituais de jejum e oração e todas as roupas, Deus o matava lá mesmo. Então eles amarravam uma corda e na perna do sacerdote também tinha um sininho. E enquanto eles ouviam o sino, eles entendiam: está vivo, né? E qualquer coisa eles puxavam a corda, porque não podia entrar no Santo dos Santos. Mas ele entrou, orou, e quando ele estava orando, um anjo apareceu para ele. E o anjo disse: olha, Zacarias, Deus ouviu as tuas orações, e a tua esposa ficará grávida, e em 1 ano vocês terão um filho, e o nome dele vai ser João. E o sacerdote, imagina, irmãos, imagina você numa situação orando há anos e de repente um anjo na tua frente dizendo: olha, a tua oração chegou. Só que eles já eram velhos, a esposa, já tinha cessado o costume das mulheres. Então ele disse para o anjo: isso é impossível, não tem como. O anjo disse assim: olha, eu sou Gabriel, eu assisto diante do trono de Deus, e porque tu não creste nas minhas palavras, você vai ficar mudo até o dia que isto que eu falei venha se concretizar. Ele saiu mudo de lá de dentro, falando com todo mundo em gestos, tá bom? Estamos falando isso para saber quem é João Batista.
Da onde ele veio? Fruto de orações, fruto de um decreto dado do próprio Deus, através de um anjo, para o seu sacerdote, que na hora teve dúvidas se o anjo trouxe ou não uma palavra de Deus. Mas na dúvida, meus irmãos, creia, creia, creia na palavra de Deus. Amém? Mas aquele sacerdote ficou mudo, porque não creu. João Batista, então, é fruto de um milagre. João Batista é uma intervenção divina. Ainda no ventre de Isabel, estava cheio do Espírito Santo. Todos vocês conhecem aquele momento, né, em que Maria vai visitar Isabel e as duas grávidas, e ao chegar lá, então, Isabel tem o entendimento, né, que João Batista no ventre, né, sabia que Maria era mãe do Cristo, o enviado de Deus. Inclusive tem o canto de Maria, tá bom? Você pode, se você gosta de pesquisar na Bíblia, pesquise o cântico de Maria. João Batista, quando cresce, vai para o deserto, vai para o Rio Jordão batizar. Então João Batista não era um homem qualquer, era só para você saber de onde ele saiu. Mas olha o relacionamento que ele tinha com o Pai. Deus havia falado sobre Jesus para ele e dizia: aquele que tu vê o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre ele, este é o meu filho amado. João Batista já sabia. João Batista ouve a voz de Deus quando o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus Cristo, e o próprio Pai diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu quero mostrar para os irmãos a intimidade que João Batista tinha com Deus. Ele ouvia a voz de Deus, ele estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse, tanto que o povo tinha um grande entendimento que João Batista realmente era um profeta, do jeito que ele se vestia, onde ele ficava, o que ele comia, só Deus estando com ele para ele sobreviver. E os escribas e sacerdotes tinham medo deste profeta. Eles não conseguiam levantar a mão contra João Batista, porque eles tinham medo que o povo se levantasse contra eles, porque o povo entendia que João Batista era um profeta de Deus. O próprio Jesus Cristo testifica dele dizendo: dos nascidos de mulher, João era o maior. Mas agora João está preso e passam coisas pela cabeça dele. Será? 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 Irmãos, olha aqui para mim. Tem passado dúvidas na sua cabeça? Ou já passou em alguma situação, alguma dificuldade, sobre o ser cristão, de permanecer firme e fiel com Deus, de como está a sua vida com Deus? Muitas vezes vem dúvidas na cabeça do ser humano, mas quando a dúvida vier, creia, creia, creia na palavra de Deus. Aqui vamos dar uma passadinha pela Bíblia
e vamos lá para o livro de Josué. Josué e Jericó, tá bom? Acho que as crianças conhecem essa história. Josué e as muralhas de Jericó. Quem conhece aí das crianças? Levanta a mão. Amém? Amém. Então, Josué está lá e Deus diz para ele: dê 7 voltas na cidade de Jericó, nas muralhas de Jericó, e as muralhas ruirão. 7 dias, cada dia era uma volta, no último dia 7 voltas. Irmão, se você olhasse para aquela muralha, era muito grande. Só a largura dela poderia passar 3 carros juntos. Não era um murinho, como a gente vê um muro, um tijolo em cima do outro, um bloco em cima do outro. Ela era muito larga. E Deus disse: olha, no último dia, na 7ª volta, dei um grito e as muralhas ruirão. Você imagina aquele povo, aquele exército andando e nada acontecendo. E o povo lá em cima olhando para o inimigo e dizendo: isso não é uma guerra, isso é um desfile. Esse povo está desfilando. Com que armas eles acham que eles vão entrar aqui nas nossa muralha, na nossa cidade? Josué tinha 2 coisas a fazer: ou ter dúvidas do que Deus falara para ele, ou crer que aquilo que Deus falou iria acontecer. E no 7º dia, na 7ª volta, eles gritaram, e as muralhas ruíram, os muros caíram, e aquele povo teve a vitória no nome de Jesus. Amém? Então, quando a gente tiver dúvida, creia na palavra de Deus. Deixe as dúvidas de lado. Às vezes parece que o inimigo é muito grande, né? Parece que as coisas são impossíveis, parece que são muralhas para a gente transpor, ou ultrapassar, ou derrubar. Nós sofremos aqui nesse país certas muralhas, né, com o idioma, com a cultura, com documentos. Às vezes parece tão difícil, mas eu quero dizer uma coisa: se você está aqui é porque Deus te trouxe. Então não tenha dúvida, siga em frente a sua vida e creia na palavra de Deus. Amém? Gideão e os 300, nós pregamos aqui, eu acho que faz uns 15 dias, Gideão e os 300, Deus deu na mão daqueles 300 homens, um exército dos medianitas de 125.000 soldados, e Gideão com 300 homens, acabou com aquele exército. Mas Gideão tinha muitas dúvidas, e perguntava para Deus: mais isso, mais aquilo, e Deus teve paciência, e disse: Gideão, se tu ainda tem dúvidas, vai lá no arraial do inimigo, que tem uma coisa para você escutar. E ele foi lá e escutou, e entendeu que o povo lá já tinha tido um sonho, que Deus tinha entregado aquele arraial na mão de um tal de Gideão. Então ele saiu feliz e atacou com 300 homens, e Deus deu a vitória para ele. Amém? Não tenha dúvida, somente creia na palavra de Deus. Se o Senhor te deu uma palavra, Ele é forte e poderoso para segurar. Se o Senhor te deu um sonho, Ele é forte e poderoso para o realizar, o concretizar. O que vem dele
nunca é desprezado, nunca é jogado fora. Você crê nisso? Amém? Havia 10 leprosos, e os leprosos disseram: ei, viram Jesus passando e de longe, nem chegaram perto. Ei, Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus só de longe diz: ei, vocês então, leprosos, vão lá no templo e se apresentem ao sacerdote. Era impossível leproso fazer isso. Por quê? Leproso não podia entrar na cidade, eles estavam fora da cidade. Eles entrando na cidade, o pessoal iria apedrejar eles. Eles não podiam entrar no templo, porque um leproso era considerado imundo, não podia entrar no templo. Mas eles, leprosos, Jesus Cristo deu um comando e eles não tiveram dúvida, somente obedeceram o comando que o Senhor Jesus Cristo deu. E no obedecer, na caminhada, os 10 leprosos foram curados. Amém? Porque não tiveram dúvidas, só creram e obedeceram a palavra de Jesus. Amém? Os irmãos estão pegando? Amém? Isso aqui é muito mais do que autoajuda, viu? Isso aqui é o Evangelho. Esse é o Evangelho do Senhor. O Senhor está conosco nas dificuldades. Aliás, a gente tem visto, né, que presença de luta nas nossas vidas não significa ausência da presença de Deus. Amém? Nós temos visto nas pregações que nós temos passado, né? Então, aqui é mais uma dessas. Mas agora, João Batista está preso e as dúvidas vêm na cabeça dele. Quem foi o homem que caminhou sobre as águas? Quem foi o homem que caminhou sobre as águas? Pode falar, irmãos. Isso, daí ninguém dorme, né? E ajuda o pregador. Isso. Se nós, primeiro, bom, quem caminhou sobre as águas? Jesus, né? Jesus, glória ao nosso bom Deus e a Jesus Cristo, né? Mas teve um segundo homem na história, e é esse segundo homem, um homem comum, que eu quero falar um pouquinho sobre ele. Ele estava no barco, na tempestade, e Jesus Cristo vem vindo, e eles acharam que era um fantasma, e tiveram dúvidas, e Jesus Cristo diz: não temas, sou eu. E o pessoal olhou: é o mestre. E eles disseram: impossível, está caminhando sobre as águas. Pedro olhou e disse: Jesus, meu mestre, se é tu, deixa eu ir aí ter contigo. Jesus Cristo diz: vem. E ele foi, e ele caminhou sobre as águas. Já pensou, irmãos? Pedro foi o único que caminhou sobre as águas, porque ele deixou um pouco daquelas dúvidas. Os outros tiveram medo e não tiveram coragem, mas ele teve, botou o pé e foi caminhando. Mas de repente ele tira o foco de Jesus Cristo. Em vez de olhar para o mestre, ele começa a olhar o mar, começa a olhar as ondas, começa aquela situação, e ele começa a duvidar no seu coração, e ele começa a afundar, e começa a clamar: Jesus, Jesus, me socorre. E Jesus Cristo vai lá e pega ele. O que Jesus Cristo diz para ele, irmãos? Por que duvidastes? Vamos lá, todos juntos. Na dúvida, creia na palavra de Deus. O Pedro, que caminhou sobre as águas, que viu Jesus, que teve essa experiência, duvidou. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque eu e você
Podemos cair nessa situação, e talvez temos caído na nossa vida inteira, duvidar sobre o poder de Deus, sobre a glória de Deus, sobre a presença de Deus nas nossas vidas, sobre o propósito que Deus tem na vida de cada um aqui. Amém? Vocês estão vendo que eu não estou inventando história aqui, são as pessoas, as personagens que a gente tem visto na própria Bíblia. E o que Jesus Cristo fala: por que duvidastes? Toda vez que o ser humano tira os olhos de Jesus, começa a ter dúvidas e começa a afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Pega bem essa parte para você, meu irmão, minha irmã. Toda vez que você tirar os olhos de Jesus Cristo, as dúvidas virão na sua mente, e você vai começar a afundar espiritualmente. Ah, pastor, mas eu estou trabalhando, estou ganhando bem, as coisas estão bem. Não é isso que eu estou falando. Espiritualmente você está se afastando da presença de Jesus. Não tenha dúvida. Creia, creia, creia na palavra de Deus. O Senhor é contigo, porque na palavra dele diz isso: eu estou contigo, amém? Até os confins dos séculos, até o final dos séculos. Tem uma anedota que o pastor Cláudio Duarte gosta de contar, e eu coloquei nesse sermão, né, só para descontrair. Certa vez ele conta que um pregador foi pregar lá no Rio de Janeiro, né, naqueles lugares, né, assim, no morro. Subiu o morro já com seu fusquinha e pouca gasolina, e terminou a gasolina, e ele orando até chegar, chegou na igreja, pregou, saiu, e ao retornar no meio, né, de lugares sombrios, né, e perigosos, acabou a gasolina, né, de longe de posto e tudo mais, sentindo o risco da sua vida, começou a orar: Senhor, manda um anjo teu encher o tanque de gasolina aqui do carro. E fechou seus olhos ali e está orando: Senhor, manda um anjo teu, né, encher o tanque desse carro. E quando ele abriu os olhos, ele viu aquele ponteiro lá do fusquinha, né, subindo, encheu o tanque. Aí ele clamou assim: não acredito. E o ponteirinho desceu. Irmãos, é uma anedota, tá? É só para descontrair um pouco, mas nós temos que crer que o Senhor pode tudo e todas as coisas. No livro de Mateus, capítulo 5, Jesus é impelido pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Para ser tentado por Satanás. Olha só que interessante, a primeira vez que eu li isso, eu disse assim: peraí, em que time que o Espírito Santo joga? Que ele mandou Jesus Cristo para ser tentado pelo capeta. Claro que depois eu fui tendo um entendimento. Jesus Cristo veio para fazer a obra que Deus tinha para ele. E quando o Espírito Santo entendeu que ele já estava pronto, disse: agora você vai, porque agora é o momento de você pisar na cabeça da cobra. Amém? Então o Espírito Santo leva Jesus Cristo para o deserto. E se você é um bom cristão, você vai lembrar o que Satanás falou para Jesus Cristo. A primeira coisa que ele fala: se você é filho de Deus, olha só, se é uma condicional. Presta atenção nesse detalhe, porque você vai entender. É muito importante isso. Se você é filho de Deus, já está jogando uma dúvida, uma condição para Jesus Cristo.
Então o próprio Satanás já está jogando uma intriga, não é? Uma dúvida na mente do Senhor Jesus Cristo. Se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus Cristo olhou para ele e respondeu como? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém do trono de Deus. Da onde que Jesus Cristo tirou isso? Porque está escrito na palavra de Deus. Então, quando o inimigo jogou dúvida na cabeça dele, Jesus Cristo não teve dúvida, ele usou a palavra de Deus. Então, nesse momento, nós podemos dizer que na dúvida, creia na palavra de Deus, porque ela é totalmente eficaz para afugentar as ciladas ou os dardos do inimigo contra as nossas vidas. Amém? Jesus Cristo não usou poder nenhum contra o inimigo. Jesus Cristo só usou a palavra de Deus. E ele disse: olha, se tu prostrado me adorares, te dou todos os reinos da terra, todas as riquezas. E Jesus usou outra vez a palavra: só a Deus que devemos adorar, só o Pai que devemos adorar, e não criaturas. Amém? Na dúvida, creia na palavra de Deus. Já tem gente dormindo. Na dúvida, creia na palavra de Deus. Amém? Irmãos, o que você está recebendo hoje, agora, é mantimento, é alimento, é uma feijoada para você sair daqui e ficar firme nos caminhos de Deus. Amém? Já estamos terminando, mas pense nisso. O que você está escutando, guarde com carinho. Lembra da palavra da semana passada? O que é o ouvir de Deus, que é o Shema, né? Shema, não sei se a pronúncia aqui, Shema, significa ouve. É quando a pessoa está desesperada, ela clama a Deus: ouve a minha oração e faça alguma coisa. E quando Deus diz para o seu povo Shema, Ele está dizendo: ouve e obedeça. Ouve e obedeça. Versículo 5, irmãos, já estamos terminando. Abra aí, capítulo 11, Mateus capítulo 11, onde estava? Só a continuação, tá? Mateus capítulo 11, versículo 5. João pergunta a Jesus Cristo: és tu o Cristo? És tu realmente o Cristo, ou a gente tem que esperar outro? Olha a resposta que Jesus Cristo manda a João. Mateus 11, capítulo 5. Mateus 11, versículo 5. A igreja está comigo? Amém? Essa é a resposta de Jesus. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém? Então, para que João Batista entendesse, olha as coisas que estão acontecendo. Eu vim aqui fazer a obra do meu Pai. Eu não vim aqui fazer o que tu queres que eu faça, João Batista. Eu vim fazer o que meu Pai quer que eu faça. E não é porque você está num sofrimento que você acha que eu não sou o Cristo, que você acha que as coisas do meu Pai não estão certas. Eu faço o que o meu Pai me enviou, e as coisas do meu Pai são certas e no tempo certo.
E você que está na dúvida, não tenha dúvida, somente creia, creia, creia na palavra de Deus. Amém? Agora olha o que Jesus Cristo coloca embaixo desse versículo. É o 6. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Amém? Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Jesus Cristo está dizendo que, porque muitos cristãos, na hora do aperto, na hora do arroxo, na hora da dificuldade, se escandalizam em Cristo e se mandam. Jesus Cristo está nos dizendo em outras palavras: fique firme até o fim. Fique firme até o fim. Ainda que esteja doendo, ainda que esteja as dificuldades sendo muito pesadas na sua vida, fique firme até o fim. Ainda que você seja perseguido, ainda que você seja enclausurado. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando para a igreja de Cristo. A gente bem sabe que estamos nos últimos dias, no final. Quando as provações vierem, quando as tentações vierem, quando as perseguições vierem para a igreja de Cristo, não se escandalize, fique firme na palavra de Deus, creia que Ele é contigo, creia que Ele está te olhando, creia que Ele está te guardando, e creia que o seu nome está escrito no livro da vida lá nos céus. Amém? Fique firme, ainda que você não entenda o plano de Deus para a sua vida. Fique firme, ainda que você não entenda o plano de Deus para a salvação da humanidade, assim como João Batista não entendeu. Fique firme, ainda que você, assim como eu, esteja passando por dificuldades ou desafios. E se em algum momento na sua vida você estiver dúvida, creia, creia, creia na palavra de Deus. Todos juntos, creia, creia, creia na palavra de Deus. Amém? Ficamos em pé nessa noite. E feche seus olhos. E com essa palavra do coração, fale com Deus nesse momento, dizendo que você quer crer até debaixo d'água. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo. Nós, homens e mulheres comuns, assim como João Batista, assim como Pedro, assim como Gideão, assim como Josué, passamos por dificuldades, passamos por certas situações, e muitas vezes temos dúvidas, muitas vezes temos medo, mas tu, Senhor Jesus Cristo, sempre pergunta ao ser humano: por que duvidastes? Por que sois tímidos? E sempre nos diz: tendes bom ânimo, creia que o Pai está contigo e eu também estou. Creia que as minhas palavras não passarão. Creia que é chegado o reino dos céus e você faz parte dele. Creia que todas as manhãs eu que te acordo e estou contigo e eu te abençoo. Creia que eu, o Senhor Jesus Cristo, tenho todo o poder nos céus e na terra. Creia, não tenha dúvida, creia, creia, creia na palavra de Deus. Pai, aí está teu povo, glorifica o teu santo nome na vida de cada um, Pai, glorifica o teu santo nome,
porque só Tu é Deus, só Tu és maravilhoso e só Tu és o Todo-Poderoso, que vai caindo por terra toda investida do inimigo contra cada vida, contra cada família, contra cada alma aqui, inclusive nossos familiares que estão em outros países até. Tudo que é do sangue dos nossos avós para baixo, nós clamamos no nome do Senhor Jesus Cristo, pela Tua proteção, pelos livramentos, ó Pai amado. Só Tu é Deus, Senhor, e Tu és maravilhoso. Também neste momento clamamos pela vida da Cássia e sua mãe, te pedindo do Teu amor, da Tua graça, e ó Pai amado, que dê um basta nesta novela, e cura, e Teu nome seja glorificado. Só Tu é Deus, só Tu és Senhor, só Tu és maravilhoso. Nós queremos Te agradecer pelos louvores cantados a Ti aqui, pelas orações alçadas aqui diante do Teu santo trono, pela palavra pregada aqui que vem do Teu trono, pela Tua santa presença no nosso meio, e por aqui, Senhor, ter um lugar que podemos glorificar o Teu santo nome, nesse templo, e que Teu santo nome seja glorificado nas nossas vidas, e que Teu infinito amor, ó Deus Pai, que a Tua infinita graça, ó Deus Filho, e Tua infinita comunhão, ó Deus Espírito Santo, esteja com Teu povo, hoje e sempre. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor.